Muito boa noite. Há 40 anos, Cabo Verde celebrava sua independência nacional na sequência de uma descolonização que implicou uma luta de libertação, tendo como causa próxima a queda do regime fascista e colonial em Portugal em 1974. A partir de 5 de julho de 75, período denominado de Primeira República, instalou-se em Cabo Verde um regime de partido único orientado para a reconstrução nacional, tendo o país na altura considerado por vários parceiros internacionais como inviável. Entretanto, ao longo dos primeiros anos, com forte apoio externo no figurino de ajuda pública ao desenvolvimento, Cabo Verde foi ganhando probabilidade. Assim, no dialbar dos anos 90, o país conhece a abertura multipartidária, o início da construção do Estado de Direito Democrático. 40 anos depois, com a soberania consagrada e a democracia em consolidação, o país tem hoje um grande desafio que é o desenvolvimento. Vamos olhar para a nação neste Conversa em Dia de hoje. Os nossos convidados são os sociólogos Eurídice Monteiro e Red Wilson Lima e a musicóloga Lúcia Cardoso. Boa noite a todos. Boa noite. Por terem aceito o convite da TCV. Eu começo por si, Eurídice Monteiro. Cabo Verde é hoje um país viável. No caso afirmativo, quais são os sinais dessa viabilidade? Efetivamente, quando nós ascendemos à independência nacional, inicialmente houve muita desconfiança acerca da possibilidade de Cabo Verde se tornar um Estado independente viável e, sobretudo, alguma preocupação quanto à possibilidade de regressão. 40 anos depois da independência nacional, hoje nós temos outros indicadores, nós percebemos que, efetivamente, os desafios percorridos por Cabo Verde ao longo desses últimos 40 anos foram desafios que, a partir em 1975, muitos pensavam que seriam inalcançáveis. Afinal, conseguimos alcançar esses desafios. Não obstante, hoje temos outras preocupações. Portanto, pensar sobre a viabilidade do Estado de Cabo Verde inicialmente foi algo desafiante e hoje cada vez mais temos elementos que nos permitem, sobretudo, acreditar que cada vez mais Cabo Verde vai consolidando a sua viabilidade e, sobretudo, vai se afirmando cada vez mais como um Estado independente. Obviamente que a independência ainda é algo por construir, sobretudo nós alcançamos uma independência política, mas a independência política é completamente diferente de outras independências que nós precisamos. O desafio, sobretudo o desafio para o futuro, para os próximos anos, serão as outras independências, nomeadamente no domínio da cultura, no domínio da economia, no domínio da educação e, mais do que tudo, todas essas outras dimensões, a independência inclusive a nível do poder simbólico. Nós continuamos a ser ensombrados por um conjunto de referências que ainda condicionam a nossa emancipação e independência, nomeadamente a nível epistemológico também. Portanto, há vários elementos que estão a condicionar a nossa emancipação nacional e também a emancipação pessoal e, diria eu, até coletiva de determinados grupos sociais. Portanto, são essas as primeiras referências que eu gostaria de deixar aqui para ressaltar também alguns elementos que ainda são preocupantes, que prendem-se com alguns indicadores sociais, económicos, a questão do desemprego, a nível do principal indicador social neste momento, o desemprego, sobretudo o desemprego jovem, e mais do que ser desemprego jovem, o desemprego jovem e altamente, portanto, de grupos sociais altamente qualificados, o que traz preocupações ainda acrescidas. Mais do que o desemprego jovem, a possibilidade de crescimento que está cada vez mais condicionada, a possibilidade de crescimento económico e outros elementos que têm a ver com a própria estagnação da economia e a forma como acarreta um conjunto de outros desafios que não só têm a ver com indicadores sociais e económicos, mas que condicionam até alguma emancipação e a possibilidade de se pensar cada vez Cabo Verde enquanto um Estado, sim, viável, mas um Estado também que possa vir a desafiar a sua própria possibilidade de autossustentabilidade. Portanto, nós temos esses cenários todos. Nós vamos transitando por diferentes setores dessa viabilidade e, Red Wilson, a questão que lhe faria tem a ver com a transição
para o país de rendimento médio, se é uma transição que iremos fazer sem sobressaltos, com que sobressaltos, isto num primeiro olhar sobre Cabo Verde 40 anos depois. Boa noite. Bom, falar dessa questão de transição rendimento médio do ponto de vista económico para mim é um pouco complicado. Mas o que me parece, pegando na deixa primeiro da Euridice, nós quando pensamos na viabilidade do país, nós temos que apontar primeiro, isso tem a ver depois com a questão dessa transição, alguns aspectos preocupantes, não é? Que põem em causa tudo o que a colega Euridice disse, põe em causa inclusive essa questão porque é uma ameaça à própria questão da boa governação demográfica, da paz social. Porque em Cabo Verde hoje nós temos um grande problema que é, portanto, o estrangulamento da sociedade civil por parte do sistema bipartidário, não é? Nós temos também um aumento das desigualdades sociais. E aqui, quando falamos das desigualdades sociais, eu nem falo da desigualdade económica. Isto não temos tempo depois para debruçar sobre isso, mas a questão da desigualdade simbólica e da violência simbólica que existe, do poder simbólico, obviamente, que a Euridice falou, mas também dos homicídios, da questão dos gangues juvenis. Só na praia, por exemplo, em janeiro de 2013, contabilizei cerca de 93. Acho que aumentou, acho eu, mas ainda não tenho... Está a falar de grupos organizados? Estou a falar de grupos. Falar também da questão que é muito preocupante da percepção, não só da insegurança, como de uma onda indiscriminada de corrupção. Porque aqui, ou temos ou não temos, já saiu um dado agora que não, mas o problema é a percepção. Porque quando há uma percepção, as pessoas pensam que podem. Não é? Sobretudo também a questão da percepção da impunidade. Nós falamos muito da questão da delinquência, mas esquecemos a outra criminalidade de colorinho branco, que também começa a sair, inclusive, na comunicação social. Temos a questão... acha que são elementos que são elementos preocupantes. São elementos preocupantes que acabam por depois impedir esta transição, porque depois nós vivemos dos investimentos. E isto são questões que põem em causa um estrangeiro, para meter dinheiro cá dentro, fica um pouco pé atrás, não é? Portanto, penso que isso, do ponto de vista social, de certa forma, acaba por bloquear esta transição. Mas são problemas que têm merecido atenção de forma consequente na sua leitura? Não necessariamente, não. Porque nós somos um país de projeto e de discurso. Há muito discurso, acredito que há vontade, não sei, não vou pôr em causa isso, mas na prática não vemos nada, não é? Pegando, por exemplo, na questão de segurança, há investimento na polícia, mas depois não há investimento nas políticas públicas. Depois, quando houver, há esse problema da própria estrangulação da sociedade civil, das associações juvenis. E isso, não só as juvenis, como as associações comunitárias, isso traz um problema. E depois essa transição fica um pouco ameaçada. Lúcia Cardoso, quais seriam as suas primeiras apreciações sobre o tema, sobre Cabo Verde, nesses 40 anos depois de ter conquistado a sua independência? Eu acho que, sem dúvida, como a Euridice falou, vimos uma grande evolução, obviamente, não é? Andamos um caminho que tinha sido um bocado deixado de lado no tempo colonialista, ou seja, avançámos imenso, não é? Com a educação, economicamente, mas preocupa-me um bocado que tenhamos deixado de lado algumas coisas. E a mim acho que tudo se resume nessa questão do poder simbólico, um bocado da educação social. E acho que é isso que o Heidi também quer dizer, porque vemos esses resultados, pronto, a violência, a corrupção, isso acho que esquecemos um bocado da ideologia da independência. Vejo uma quebra, não sei quando foi, talvez nos anos 90 para cá, vejo uma quebra da geração combatente, vou chamar assim. Hoje eu estive a pensar, eu seria neta ou filha da geração combatente, as duas coisas. Não é? Sou filha da geração combatente e também posso ser neta da geração combatente. E vejo que partiu-se um fio ali, porque antes éramos um bocado mais abnegados, não é? Estávamos a trabalhar nessa construção do país e de repente houve um desvio incrível, preocupámos um bocado com o capital, esquecemos que somos pobres
Foi uma coisa que eu acho hoje em dia impressionante, que nós não nos lembramos que somos pobres, que não temos nem árvores, como eu costumo dizer quando vou à África em conferências. Não é que não tínhamos minerais, nem árvores temos. Água. A água, exato. Portanto, as pessoas têm que, acho que agora, temos que cair em nós e ver que houve essa quebra, ou se houve algum desvio de valores iniciais de construção do país, construção da sociedade. Acho que tentámos dar um passo na educação, demos realmente, só que ficámos um bocado prejudicados em termos da qualidade, e hoje em dia vemos isso, mas foi um esforço válido, não é? E tem que ser honrado. Agora, perderam-se as ideologias, perdeu-se essa ideia de trabalhar por Cabo Verde, e agora queremos é uma carreira, somos individualistas, queremos é o carro de 7, 10 mil contos, o apartamento e acabou. Se for possível trabalhar Angola, Londres, depois voltar para vender um terreno é ótimo. E acho que essa venda dos terrenos, por exemplo, é que mostrou como nos vendemos por causa dessa falta da independência económica e poder simbólico. Acho que tudo reside aí, né? Euridice Monteiro, vamos por etapas, temos a Primeira República. Gostaria que apontasse o positivo e o negativo desse momento de Cabo Verde. Resumidamente, já que imagino que a lista pudesse ser longa. Pois, falar de Cabo Verde, obviamente, sobretudo uma retrospectiva dos 40 anos, é sempre uma coisa muito desafiante. E essa preocupação com a seleção dos factos ou de coisas que poderiam eventualmente suscitar algum debate aqui, eu pensei que eventualmente, a nível da Primeira República, há um elemento central que nós temos que discutir. Eu, a brincar, normalmente, quando eu estou em conferências internacionais, costumo brincar com os meus colegas dos Palopes. Eu digo sempre que eu sou de uma pequena aldeia aqui de Cabo Verde, sou da Calheta de São Miguel, cresci numa família pobre, mas o meu sonho de infância era tornar-me sereia. Portanto, essa é uma brincadeira comparativamente com o sonho de infância de muitas das minhas colegas da Guiné ou de Angola que, durante as suas infâncias, tiveram outras preocupações, nomeadamente a preocupação com a guerra civil. Portanto, nós temos um elemento extremamente interessante aqui em Cabo Verde, que é essa construção de uma cultura da paz. Não obstante a retórica do discurso político, nós temos uma dimensão extremamente importante, que é essa nova geração. Por exemplo, a minha geração, não obstante a questão da tal pobreza do meio, nós crescemos num meio em que há essa cultura da paz, há a promoção de uma paz social que é diferente dos outros países africanos, nomeadamente os Palopes, que não só, o caso de Moçambique, aproveito agora para desejar os parabéns a Moçambique pelos 40 anos de independência, comemoram hoje 40 anos de independência. O caso de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que foram as 3 frentes de luta de libertação, e mais do que serem 3 frentes de luta de libertação, também após a independência tiveram momentos de guerra civil. Portanto, nós, no caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, por acaso 2 espaços insulares, 2 arquipélagos, esses 2 arquipélagos não tiveram nem experiência da luta de libertação, nem experiência de guerras civis. Portanto, nós, a geração de São Tomé... é um ativo sociopolítico. É um elemento muito importante, é um elemento extremamente importante para... A questão da paz é sempre uma questão preocupante, mas diria eu que a dimensão da luta armada, hoje nós temos um conjunto de outras teorias que falam das novíssimas guerras, que é o que o Redi até trabalha e muito bem nessa linha de pensamento, que são as violências urbanas, estrutura essas violências urbanas juvenis, mas também há uma outra dimensão que tem a ver sobretudo com os estudos da paz, a forma como alguns países, pelo menos, não se envolveram em lutas armadas. Essa é uma dimensão extremamente importante relativa ao processo de independência nacional de Cabo Verde e a forma como os nossos políticos, independentemente do discurso galopante que produzem e independentemente das atitudes e comportamentos, inclusive alguma ideia relativa à própria onda de contestação e queda de confiança nos nossos políticos, há um elemento extremamente interessante que eles conseguiram trazer e manter em Cabo Verde, que é a ideia da estabilidade política
e alguma estabilidade social. Portanto, esse elemento é extremamente importante para nós cabo-verdianos, mesmo a geração de hoje que por vezes desconhece a história colonial, muitas vezes a geração mais jovem, da qual faço parte também, me pergunta, mas nós não conhecemos o processo histórico colonial, sobretudo porque a nível da educação formal há pouca história de Cabo Verde e da África no nosso sistema formal de ensino. Eu digo sempre, nós não conhecemos, mas muitas coisas que hoje nós vivenciamos ou aquelas que nós não conhecemos ajudam-nos a suavizar a nossa própria trajetória enquanto parte da nova geração. Há coisas que nós aceitamos como dados adquiridos. E referi-me... E dessa Primeira República? Relativamente à Primeira República, sobretudo a ideia da Primeira República, é importante ressaltar essa questão da estabilidade, a construção da estabilidade social e política, a viabilização do Estado Nacional e, mais do que isso, a questão da construção dos alicerces e as bases sociais que permitiram a viabilização de Cabo Verde como país. O que é que destacaria de negativo nesse período? Agora, o que eu destacaria de negativo, sobretudo, é a forma como, não só logo no início do processo de independência, essa necessidade, sobretudo, de se afirmar o Estado Nacional, levou a alguns extremismos que limitaram, inclusive, as possibilidades de participação e, inclusive, a má gestão dos dissensos. Portanto, aqui nós temos vários grupos de descontentes que emergiram no decorrer apenas da Primeira República, inserindo aqui na Primeira República, que acabaram por levar a atitudes por parte do regime de condicionamento da própria circulação de pessoas, a questão das fronteiras controladas pelo governo, a circulação de pessoas controladas, portanto, a mobilidade de pessoas dentro do espaço insular e para fora controlada pelo governo, a questão do acesso à informação, tudo controlado pelo governo, a própria natureza do regime que se instalou aqui em Cabo Verde com a independência já é um elemento a se questionar. E hoje, como nós estamos um bocadinho distanciados, e sobretudo nós jovens, todos nascidos depois da independência, nós que estamos aqui, temos um distanciamento ainda maior em relação a esse processo e, mais do que isso, nós não fomos protagonistas e hoje estamos a produzir a nossa narrativa. E é um momento que precisa ser mais estudado, acho que precisa ser mais estudado, mas mais do que isso, a falta de estudo, já existem alguns estudos, mas mais do que isso, nós temos um problema muito grande aqui em Cabo Verde, que é o facto de nós termos pequenas ilhas onde as pessoas se conhecem. A questão da gestão, da produção do próprio conhecimento ou da crítica social é meios pequenos. E nós temos uma questão que é extremamente interessante, é que nós temos uma história muito recente e ainda convivemos todos os dias com esses protagonistas. É sempre complicado falar da história recente e sobretudo quando tem a ver com a história política, em que ainda os protagonistas estão aqui, em muitos casos, quando não estão os protagonistas, os seus descendentes com pretensões políticas ou com necessidade de protagonismo, então também estão aqui. Há sempre essa questão da defesa dos interesses e até em evitar, muitas vezes em evitar ferir suscetibilidades, de maneira que a nossa história é sempre uma história complexa, mas valorizava sobretudo essa dimensão da estabilidade social e política, a dimensão também da construção dos alicerces do Estado Nacional e apontava como elemento negativo a questão do pluralismo limitado, a forma como o próprio regime, a natureza do próprio regime como um elemento a ser questionável. E mais do que a natureza do próprio regime, é a própria forma como alguns protagonistas do período portanto, os protagonistas do período do Partido Único manipularam não só a ideia da legitimidade histórica e até usaram o poder político para combaterem, fazerem lutas internas e lutas externas com outros grupos sociais. Portanto, há essa questão toda da questão o cerceamento da liberdade, da liberdade de imprensa, liberdade de informação, de circulação, a questão das liberdades políticas, económicas, sociais e culturais. Portanto, todo o chapéu do regime e da ideologia, a forma como condicionava
Agora, a questão se era necessário ou não, isso já é um debate académico. É uma outra, que não é, para um portanto, outro espaço. algo suave de se fazer. Sim. Para Hedy Wilson, eu gostaria de ouvir uma classificação do positivo e do negativo com relação à Segunda República. Não sei se teria alguma coisa a acrescentar aqui, mas também... Não, como eu trabalho na linha da continuidade, Então, na verdade acabam por ser continuidades, a Primeira e a Segunda República, porque estou de acordo com tudo o que a Eurides disse, mas pegando na questão positiva, obviamente, quando nós falamos, os economistas falam do take-off, né? O grande take-off económico começou ali. Apesar da liberalização económica aconteceu no Partido Único, em 88, mas, de facto, depois, nos anos 90, que teve depois esse take-off do crescimento económico. Só que o crescimento económico, eu costumo dizer, o país desenvolveu. Obviamente que o país desenvolveu nos padrões do FMI e do Banco Mundial, obviamente. Porquê? Porque é uma forma de desenvolvimento de ir à frente e não esperar por os outros, não é? E, portanto, não houve um desenvolvimento social. Mas, de facto, quando nós falamos da melhoria de qualidade de vida, todos esses indicadores que existem, temos que lembrar dos anos 90. Os anos 90 não é assim tão mal como parece às vezes, como as pessoas dizem, não é por aí. Agora, as questões negativas que têm a ver com os anos 90 e que têm a ver também com a Primeira República, não houve uma distribuição criativa, ou seja, não houve o tal suicídio de classe no início, mas também não houve o tal suicídio, não propriamente a questão do suicídio de classe, mas não houve esse suicídio também, porque se formos ver quem foram os libertadores, eles vieram não só do Partido Único também, como vieram desde a época colonial, porque é uma elite que acaba, uma pequena burguesia que acaba por apropriar do próprio Estado colonial, ou seja, da própria burocracia colonial. Isto continua. Mas pegando naquilo que eu conheço melhor, que tem a ver com a questão da juventude, e aí focando a questão negativa, é que quando começou, nos anos 90, houve essa necessidade de cortar, de fazer uma ruptura brusca com o passado, com o Estado totalitário, segundo diziam. Só que fizeram isto de uma forma muito rápida, sem planificação, não é? E então o que acontece, isto aconteceu um pouco também por outros países africanos, que seguiram essa terceira vaga democrática, houve dois espaços que surgiram, duas geografias da resistência e da delinquência. Porquê? Porque depois acabou por se quebrar, fazer a ruptura com as referências, não é? E ali quando a Lúcia fala da questão das ideologias, porque hoje, inclusive, eu trabalho nessa linha de nós temos uma geração pós-ideológica. E isto vem também desta época. Porquê? Porque houve uma quebra, era necessário, não vou dizer que não era, porque era preciso novas referências, só que foram essas referências, não houve. Mas não poderia ser uma outra ideologia? Ou foi pura e simplesmente pós-ideologia? E foi feito de maneira brusca, sem Não, o problema está aí, foi brusca sim, e foi desplanificada. E nós entramos nos anos 90 sem ideologia, porque depois o que é que aconteceu a nível mundial, porque isto também não pode ser desassociado a nível mundial, houve que é de Muro de Berlim. E as ideologias acabaram. Ganhou uma. E ali... Sim, ganhou uma. E então, hoje, quando nós... E hoje, o escalo disso tudo hoje é quando nós vemos alguns grupos que existem, de resistência ou mesmo da delinquência, não há um projeto, porque não há um projeto ideológico. Isto, quanto a mim, é algo negativo dos anos 90. Agora, isto não pode ser visto como algo só dos anos 90, porque isto já vem de trás. Não é? Porque também, só para reforçar o que a Eurides disse, o grande problema ali é que houve uma super institucionalização dos próprios jovens. Não é? Porque era preciso construir o Estado-nação, houve depois esses espaços que foram criados, de certa forma. Na Primeira República? Na Primeira. E isto que era preciso fazer a ruptura, mas houve uma continuidade, de certa forma, de poder, de proporção de poder, mas, ao mesmo tempo, ao tentar fazer essa ruptura, eu costumo até chamar isto acabamos por entrar num estado anómico, e depois confundiu-se liberdade com libertinagem e os problemas começaram a surgir. Mas o ponto aqui é que o problema não só começou ali, mas acabou por se consolidar e hoje estamos a sofrer isso porque consolidou-se depois mais ainda, nos anos 2000, depois de 2000.